Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, começando cedinho e bem calminho, porque tá bem cedinho ainda, tô acordando agora. Como vocês podem ver pela legenda do vídeo, nesse vídeo eu vou trazer vocês comigo para um dia aqui comigo na Alemanha. Então vou pegar ônibus, vou pro trabalho, vou sair do trabalho e voltar para casa, e vocês vão acompanhar tudinho comigo esse dia, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é a minha rotina aqui na Alemanha, no meu trabalho. Então eu tive essa ideia de fazer esse vídeo e eu acho que vai ficar bem legal. Vocês vão conseguir ver um pouquinho o que eu faço no meu trabalho, como é que é meu meio de transporte para ir para lá. Então acho que vai ser bem interessante, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Então vem comigo, que se você tem interesse de saber como é que é a minha rotina aqui, esse é o vídeo certo. Isso aqui na verdade é parte da rua que eu vivo. Então de manhãzinha é tão bonitinho, principalmente quando o céu tá azulzinho assim. E aqui o outro lado dela também. E aí, parada de ônibus que eu pego ônibus todo dia. Os ônibus são muito pontuais aqui, eu vou mostrar como funciona, mas são bem pontuais. E aqui também tem os horários, os ônibus que passam na rua e os horários no dia da semana, de segunda a sexta, sábado, domingo e feriado. E aí só tu chegar aqui, ó, tirar uma fotinho como eu fiz, chegar aqui no horário que ele vai estar chegando também, o ônibus. Então essa é a direção do centro da cidade. Meu ônibus vem por essa rua aqui e deveria vir 8h15. Vamos ver se ele vai chegar no horário certinho, já que hoje eu tô gravando. Ó, são 8h17, só porque eu tô gravando pra mostrar a pontualidade, o ônibus tá atrasado. Mas na verdade tá atrasado 1 minuto, porque meu celular tá adiantado 1 minuto. Então são na verdade 8h16. Mas ele ainda não veio. Falando no diabo, lá vem. São 8h17, na verdade tá 1 minuto atrasado, mas lá vem ele. 1 minutinho de atraso, compreensível. Esse aí é o meu bonde que eu pego todo dia. E esse aí é o tiozão que todo dia pega ônibus também. Enfim, eu tava brincando sobre a pontualidade, né? Porque realmente eles são muito pontuais, assim. Acontece de ter atraso, mas tipo, como eu mostrei, tipo, 3 minutos, 4, 5 minutos, não é nada muito grande. Porque eu também acho que é muito difícil dos caras conseguirem andar todas as paradas e conseguir chegar em cada uma delas no horário certo, né? Então eles tentam cronometrar, eu vou mostrar pra vocês, tem vezes que eles chegam numa parada e aí eles estão adiantados, eles andaram muito rápido. Então eles param e ficam tipo 3 minutos na parada parado, esperando o horário certo pra próxima. Então eles ficam tipo 3 minutos, é muito comum, tu tá andando de ônibus, aí ele para numa parada e aí ele fica lá parado por uns 3, 4 minutos, porque ele tá esperando o horário certo pra chegar na próxima. E olha galera, tá acontecendo o que eu falei pra vocês, olha, ele tá parado aqui o ônibus, olha. Não tem ninguém na frente dele, não tem ninguém na parada, não tem ninguém descendo, ele só tá parado porque ele provavelmente tá adiantado. Provavelmente não, ele tá adiantado no tempo, que ele precisa chegar certinho no tempo lá. Então ele para, fica uns 10 minutos esperando aqui, até ficar um pouco mais adiantado a hora e aí bater com os próximos horários das próximas paradas. Aí faz esse barulho, é porque tá fechando as portas, o ônibus, ele tem esse movimento quando ele para descer alguém, o ônibus ele desse lado desce, os 2 pneus deles vão para baixo e aí fica mais fácil da galera descer. E aí quando ele faz esse barulhinho pim, pim, é porque vai fechar a porta, aí ele fecha a porta e o ônibus sobe de novo desse lado e aí ele segue. E agora ele tá movimentando, porque ele tava só esperando o tempo correr um pouco mais para ele ficar certinho no horário. Então essa aqui é o que eles chamam de Hauptbahnhof, que é a estação principal, né? Toda cidade aqui tem uma. Ali tem os trens que vão para outras cidades. E aí desse lado normalmente sempre são os ônibus. E aqui que eu desço todo dia vai pegar o segundo ônibus. Na verdade todo mundo desce na estação central para pegar outro ônibus, para ir para outro lugar. É sempre feito com essas conexões. Aí aqui tem a entrada que vai lá para baixo e também atravessa para os outros lados. Aí vai para lá para a cidade e para lá para pegar o trem.
Olha, aqui sempre tem esses monitores aqui, não sei se dá pra ver, acho que não. Mas aqui tem os ônibus, aqui tem os nomes dos ônibus e aqui tem quantos minutos falta pra chegar os ônibus que, dessa parada aqui específica. O meu normalmente eu pego o 611 ou 601 e ali tá 10 minutos, sempre falta 10 minutos pra chegar, então sempre tem que esperar um pouquinho. Então isso é muito... porque sempre tem os horários assim, quanto falta pra chegar, então é muito bom tu tem um controle muito grande, porque é muito bem controlado, eles te dizem quanto tempo vai chegar, o transporte público aqui é muito bom, cara. Aqui no Bahnhof ele sempre chega mais cedo, então já chegou o meu ônibus faltando 4 minutos, já vou entrar pra ficar lá dentro logo. Então, por exemplo, aqui ó, sempre tem esses lugares aqui, não só nessas estações principais, mas em todas as estações sempre tem o papelzinho com o ônibus que passa na parada, a linha que ele faz e também todos os horários de todos os dias, tá? De segunda a sexta, sábado, domingos e feriados. E aí tem todos os horários aqui. Eu bati foto de todas as paradas que eu paro, aí pra mim ter um controle e saber quando é que eu posso pegar o ônibus. E aí só tu chegar na parada tipo 2 minutos, 3 minutos antes que tu vai conseguir pegar o ônibus. E aqui tem todos os que estão nessa parada aqui, que aqui é uma, ali é outra, depois tem outra e lá atrás tem outra. São 4 diferentes, com várias linhas de ônibus diferentes. Ali os telãozinhos com os horários do ônibus que tá pra chegar. Agora falta 9 minutos pro meu. Esse aqui é o trajeto mais rápido que eu faço. Demora só uns 10, 15 minutos na verdade pra chegar lá no Biergado. Infelizmente ele é meio contramão pra onde eu vivo. Então eu tenho que vir aqui e depois pegar mais um. E demora 1 hora e um pouquinho. E a galera tudo tem carro lá. Chega tipo em 10 minutos. Se eu tivesse carro, chegaria em 10 minutos no Biergado. Como eu não tenho. Essa aqui é o sinal de trânsito, normalmente a gente aperta aqui, ó. E aí, signal come, significa sinal vindo. O interessante é que aqui na Alemanha, mesmo que não venha carro desse lado e não venha carro desse lado, se o sinal ali do homenzinho não tiver verde, a galera não atravessa. Eles ficam esperando aqui até ficar verde. E o Biergado fica nessa região aqui, não fica numa rua principal, que essa aqui é a rua principal. Fica assim, entrando pra cá, mas muito bem localizado por causa que passa ali em cima naquela ponte. Aquela ponte ali, na verdade, era onde passava a antiga estação de trem. Por isso que é o Bahnhof, Biergado Bahnhof, porque era uma estação de trem antes. Então, o trilho da estação de trem hoje virou uma faixa que a galera faz ciclismo. Tem 20 km, quase 20 km parece. Vou mostrar pra vocês ela. Esse é o caminho que eu faço todos os dias. Eu desço ali na parada, aí eu venho andando aqui. Aqui é um supermercado, que eu compro bastante. O Aldi, porque é mais barato. E aí eu tenho que ainda dar esse caminho, andar esse caminhozinho aqui ainda, subir aqui. Por sinal, essa cidade ela é toda assim, cheia de morro. A região que eu vivo é até conhecida como Bergster, que é na verdade esses morros assim, né? Uma região mais montanhosa, tanto que lá é mais frio do que aqui. Na região que eu moro, no bairro que eu moro, é mais alto e mais frio. Então às vezes, por exemplo, tá nublado lá, e aí eu pego o ônibus e venho pro Bahnhof e vai descendo. E aí quando chega no Bahnhof tá sol. Aí todo dia eu desço a caminhada aqui, passo aqui na frente, atravesso ali. Esse aqui é o estacionamento do supermercado, ali atrás, como vocês podem ver, já tá aberto. É bem cedinho, às 7 da manhã. Aí ó, ali é o estacionamento do mercado. E aqui é onde passava o trilho do metrô antigamente. É interessante que aqui ao redor não tem nada, tipo, as casas residenciais são pra ali e aqui ao redor só tem fábrica. E eu pensava assim, quando eu cheguei aqui a primeira vez, caramba, não vai dar ninguém nesse Biergado, porque a região é muito mal localizada, é só fábrica, não tem nada ao redor. Mas aqui ó, eles mostram um mapa, na verdade, de como era, uma foto antiga de como era essa região aqui da cidade de Wuppertal. E na verdade toda a cidade aqui ao redor, como Düsseldorf, Mönchengladbach, elas ainda são importantes pela indústria. Mas antigamente essa região da Westfália, essa região da Westfália, ela era a principal região industrial da Alemanha, então era muito importante para o país. Hoje em dia é um pouco menos, mas ainda assim é muito. Então aqui ao redor só tem fábricas e mato. E o Biergado fica aqui. Essa é a rua que eu falei pra vocês, a pista na verdade, né? Aqui é onde passava o trilho do trem. E o Biergado que fica ali atrás, ele na verdade era uma parada do trem. Então isso aqui tem mais de 20 km de extensão. Todo o trilho do trem, onde passava o trem antigamente. É pra lá, é muito bonito, eu já andei pra aquela região. Bem bonito mesmo. Então
ao invés de ser bem isolado, o Beer Garden ficou bem localizado, porque a galera passa muito aqui fazendo esporte, caminhada, ciclismo, então eles sempre param. Então final de semana, sexta, sábado principalmente, tá sempre muito lotado, porque muita gente vem pra cá, tanto os que passam, quanto a galera que mora ao redor vem e para aqui. E ó, esse aqui é o lugar que eu trabalho, o Beer Garden, fica bem aqui na beira, é onde era uma antiga estação de trem, tanto que tem esse formatozinho aqui. E aí o bar é bem ali, onde está aquela janela aberta. Essa parte aqui todinha eles ainda estão reformando, eles tem planos para fazer outra coisa. Eles vão fazer um restaurante aqui que vai pegar toda essa área. Mas é bem bonitinho, olha. Como vocês podem ver, o lugar é bem bonito. Aí aqui é o banheiro, que é também esse vagão aqui. E aqui tem as mesas, como vocês podem ver, elas estão todas fechadas. E a gente põe um cadeadozinho aqui. E aí o que a gente faz de manhã é abrir esses cadeados, armar a mesa aqui. E aqui a gente põe várias cadeiras de sol que eu vou mostrar pra vocês. Põe uns banquinhos aqui pra galera botar o drink. E aquela região ali é mais bonita. Mas é um lugar bem legal, bem bonito, bem agradável, muito agradável. E esse tipo de coisa aqui, na verdade, é muito comum na Alemanha. Se chama Beer Garden. E é tipo assim, um bar, tem alguns petiscos, tem bebida, claro, e um lugar aberto para sentar. Tem até aquelas mesas bem grandes ali, como se fosse de piquenique. Então tem vários e vários desses lugares aqui. A gente fala Beer Garden, o pessoal do Brasil já nem entende, mas é esse tipo de lugar aqui. E ó, aqui dentro é onde eu tenho que fazer meu registro. Botar minha senha aqui para fazer meu check-in. Dizer que eu comecei a trabalhar. Demora. Então de manhã a gente tem que fazer as mesas. Aí tem esses papelzinhos aqui para botar debaixo do copo. Tem os cardápios. Aqui tem as flores também, olha. E a gente tem que colocar, primeiro fazer a limpeza ali das mesas que estão suja, molhada. E aí depois a gente coloca tudo organizadinho nos lugares, cada um com a sua ordem. E as cadeirinhas também, ó. Como vocês podem ver, a gente coloca elas todas ali abertas ali. Fica tudo bonitinho. O pessoal adora essas cadeirinhas, ficar sentado nelas. Fica bem bonito na frente do Beer Garden, depois que a gente arma tudo. Também tem essas lamparinas aqui, que são velas dentro, né? E a gente coloca assim elas, olha. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Depois de pronto fica assim, ó, tudo arrumadinho, com as cadeirinhas aqui, as mesas ficam assim, ó, cardápio, a flor, o cinzeiro que é realmente necessário aqui, o negocinho de botar o copo, aí fica tudo assim, bem bonitinho. E fica um ambiente bem legal aqui. O pessoal ama ficar sentado aqui nessas cadeirinhas. E ali do outro lado também tá tudo arrumadinho já, com as mesas, as cadeiras também. Aqui na frente o bar. Aqui tá dizendo, aqui pede, aqui retira o pedido. Aqui são os bolos. Aí eu vou mostrar ali dentro pra vocês também. E essa parte aqui é o food truck. O pessoal gosta bastante aqui. Tem umas comidas rápidas, bem alemã, tipo linguiça e pão, batata. E aqui fica o Ingo e normalmente fica mais um ou mais dois com ele. São direcionados para trabalhar aqui sempre. E olha o resto das mesas como é que fica. Fica bem bonitinho o ambiente, não é mesmo? Bem bonitinho. E o dia tá bem bonito hoje, então vamos ver, né? Segunda-feira não dá tanta gente. Mas enfim, o ambiente é bem bonito, olha só. Aqui a gente deixa as garrafas vazias. Aqui o food truck, ali dentro. Aí o ambiente ao redor bem bonitão. E assim, eu tô trabalhando aqui há um mês e há um mês e meio, quase 2 meses na verdade. Eu super gosto de trabalhar aqui porque o pessoal aqui é muito legal, é um pessoal bem jovem, entendeu? Então tipo, a galera assim, a maioria são até mais novos do que eu.
e todo mundo é alemão, ou sou eu o único estrangeiro. Tem mais um estrangeiro na verdade, mas ele trabalha aqui só de vez em quando, só uma vez na semana, 2 vezes na semana. Então eu escuto alemão todo dia, consigo ficar a par dos costumes, de como eles se comportam. Então está sendo uma experiência incrível. Além de tudo, o meu alemão evoluiu enormemente quando eu comecei a trabalhar aqui. Então esse 1 mês e meio tem me ajudado muito. Eu tô conseguindo uma graninha bacana, eles fizeram um contrato que é curto, mas que me dá a possibilidade de não pagar os impostos, então ficou bem legal pra mim, porque eu tô conseguindo um pouco mais de dinheiro. O governo não me leva metade do meu salário. Então, no mais assim, tipo, tô amando bastante. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Gostaria muito que eles me dessem uma oportunidade de continuar depois do meu contrato, que vai terminar já mês que vem. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, mas assim, no geral eu amo trabalhar aqui. A galera é muito legal, muito divertida. Sempre que eu venho aqui eu tenho muitos momentos bons, então é muito legal trabalhar aqui. Além de tudo, me ajuda muito em todos os sentidos, financeiro e aprender a língua, que é uma das coisas que eu mais quero. Então essa aqui é a parte de dentro. A gente tem os copos aqui. Aqui tem a minha parte favorita, que é a máquina de café. Eu tô conseguindo fazer uns cappuccino, uns latte macchiato, que é com esse maior aqui que tem mais leite. E aí eu tomo bastante café aqui. Então eu tomo café aqui também. Eu faço uns café pra mim, pra galera e claro pros clientes. Gosto muito de fazer café, bem legal. Tô aprendendo bastante, consigo até fazer um coração já. E aí tem as outras coisas aqui. Aqui tem os copos, aqui tem cerveja. Vocês sabem, né? Esse tipo de cerveja assim, eu não sei nem como é que chama em português. Em alemão eles chamam Fassbier. Então a gente pega aqui bastante cerveja. Esse aqui são os copos da cerveja. A gente vende muita cerveja, claro, né? Povo alemão. E aqui é o bar. Aí tem Brezel aqui. Esse aqui só é para exposição. A gente pega outros ali novos que estão na geladeira. Aqui tem as garrafas que a gente deixa vazia. Aqui tem o caixa. E aqui tem as garrafas do que a gente vende, ó, cerveja, água. Aí tem várias coisas aqui, tipo laranja, Coca-Cola. Não é Coca-Cola, é cola. Aqui é Iced Tea, então é chá gelado. Aí tem 3 sabores. Aqui também tem outras coisas tipo rababa. Eu nem sei o que é rababa aí em português. E vários outros aqui, Apfelschorle. Uma coisa que vocês têm que saber é que alemão consome tudo com gás. Então água sempre com gás. Essas limonadas aqui sempre com muito gás também. Então galera, eu tô deixando o trabalho agora. São 6 horas. Esse é o turno que eu mais gosto. Eu começo às 9h30 e deixo às 6. E aí tenho... Aqui na Alemanha é só meia horinha de pausa. Só pra comer mesmo e voltar. Nem gravei tanto no trabalho porque não quero que fique tão grande esse vídeo. Mas eu não vou terminar o vídeo ainda. Eu tenho que voltar pra casa, claro. E no meio do caminho eu vou no supermercado só comprar uma bobagem ou outra. E também eu quero dar uma passada numa loja da Decathlon que tem aqui, porque eu quero comprar uma nova mochila pra viajar. Então eu também vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. E esse aqui é o caminho que eu faço na volta. No caso, quando eu venho, eu vou pelo outro lado do supermercado. Esse aqui é o outro lado. E aí a parada de ônibus é ali no final da rua, pro lado direito. Então a parada que eu desci foi ali. E aqui é a parada que eu volto pra casa. Aqui tem um bocado de casa habitacional. Bem bonitinho, né? Esse bairro aqui. Esse bairro aqui ele tem muita gente de outros países, na verdade. Muito estrangeiro, principalmente árabe. Eu escuto muito árabe, russo, turco. Então esse aqui é o Hauptbahnhof de Wuppertal. Hauptbahnhof significa estação de trem central. Toda cidade aqui na Alemanha tem isso aqui, é uma estação de trem. Aí a parte aqui em cima é onde passam os ônibus, onde tem as paradas, o trem sempre no final. E é sempre assim, aqui em cima parece que tu tá num lugar isolado do mundo, assim, só o mato ao redor. E aí sempre tem a parte de baixo que tu desce e aí sai na cidade. Tipo, parece que não tem nada, do nada tu desce e sai na cidade, assim. Sempre fica o ônibus e os trens um nível acima. E aí aqui a cidade sempre a estação de trem sempre sai direto no centro da cidade, no principal ponto da cidade, assim. Então é bem... em toda a cidade aqui tem. Eu não mostrei de Berlim, mas o Berlim é gigantesco. Tem 4 andares, parece um shopping gigante, um monte de loja.
de roupa, de comida. Normalmente isso é de comida, mas aqui tem de roupa, de comida lá em Berlim. Aqui o de Wuppertal até que é grande para uma cidade não tão conhecida assim. Enfim, aparentemente escolhi o dia perfeito para gravar. Mas enfim, aquele ali, da onde eu saí da estação, né? E aqui é o centrozinho aqui, ó. Sai dali direto e já sai no centro. Sempre assim aqui nas cidades daqui. Vou tentar colocar minha mão para não pegar água. E aí eu vou pegar, ó, Schiebebahn, que é o trenzinho pendurado que eu já postei muito no meu story no Instagram. Se vocês ainda não viram, se vocês não tem meu Instagram, então segue no meu Instagram, segue lá, que eu mostro coisas diárias. E aí eu não costumo usar muito porque é uma linha reta de um lado pro outro, então não é muito assim útil para algumas coisas que a gente quer fazer. Já que ele só vai de uma ponta a outra. Mas agora, por coincidência, os dois lugares que eu quero ir, o pra cá, o Schiebebahn passa perto, e pro lado daqui também passa quase aonde eu quero ir na Decathlon, pra ver a mochila. Então vamos pegar ele, né? Bom que eu já aproveito e mostro pra vocês também. E olha, na grande maioria do caminho que ele segue, ele vai por cima do rio. Aqui é onde ele passa pendurado aqui. E aqui é a estação central, que é perto da estação central de trem e de ônibus. E aqui é a estação central dele. E aqui o pra ir e o pra ir pra lá e o pra ir pra lá. Eu vou pro lado de lá agora, então vamos pegar aqui Richtung-Vohwinkel, que é um bairro. Então, como vocês podem ver, aqui do outro lado vai sair. E aí ele anda pendurado, é bem interessante, porque só tem algumas poucas cidades do mundo esse tipo de trem que anda pendurado assim. O outro acabou de sair e o que eu vou pegar tá chegando, né? Lá vem, penduradinho. É bem maneirinho, cara. E vamos lá. Então, primeira festa, viagem. Vamos no supermercado agora. E depois a gente vai pegar de novo ele pra voltar pro mesmo lugar, quer dizer, passar pelo mesmo lugar que a gente tava e seguir um pouco mais na frente pra ver se eu consigo ver mais mochila na Decathlon. Vamos lá. Supermercado é bem pertinho da parada, mas ainda tenho que andar um pouquinho ainda, infelizmente. E tá chovendo, cara, olha só. Eu fico bem impressionado com a estrutura dessas estações de trem, desse trem suspenso, porque é de um lado, de uma ponta a outra do rio, que fica as sustentações da estação de trem, e ela fica completamente suspensa ali em cima do rio. Olha o outro chegando aí. Então, assim, é uma coisa que foi construída em 1800 e pouco, antes do século 20. E tem uma tecnologia muito boa, cara. Provavelmente não era assim, claro, era mais rústico antigamente. Mas mesmo nas paradas antigas, que algumas são preservadas, são bem interessantes, porque elas são também construídas por cima do rio e elas têm uma engenharia muito boa para uma coisa que anda pendurada aí. Então esse aqui é o supermercado que eu vou hoje, o nome dele é Accenta. Ele não é dos mais baratos aqui, mas eu gosto de vir nele porque ele é bem grande e tem tudo que tu quiser aqui. Tu encontra tudo. Nos outros, assim, tu não encontra muita coisa. São tipo coisas bem específicas, é muito limitado. Aqui, apesar de ser um pouquinho mais caro, tu encontra tudo que tu quiser. Então sempre que possível eu venho aqui, ele é até contramão pra mim, mas sempre que possível eu venho nele, porque eu sei que o que eu quiser eu vou encontrar aqui. E deixa aí embaixo nos comentários se tu quer um vídeo de supermercado aqui, que eu vou tentar entrar escondido em algum deles, no mais barato, e gravar um vídeo sobre os preços aqui. Então eu vou comprar um pãozinho aqui pra mim, torrada, que é o que eu costumo comer com o meu café da manhã. E o que eu vou comprar também são esses aqui, que a gente chama de miojo. Enfim, esses macarrões instantâneos que eu não costumava comer muito, mas agora tipo, é bem mais fácil. Eu chego de noite, só pego um e como. E não é tão barato aqui não, na verdade é bem carinho aqui. Normalmente tem essas promoções aqui quando tá em amarelo, mas normalmente é mais de €1, e o que é muito caro por um negócio desse. Mas eu vou pegar uns 3 dele. Então já fiz as compras no supermercado. Vamos voltar lá pro trenzinho pendurado, porque eu vou tentar ir lá nessa loja da Decathlon pra ver se eu vejo uma mochila pra mim. O problema é que eu quero fazer umas viagens mais longas, né? Tipo, eu quero pelo menos uma viagem por mês, assim. Conseguir fazer pelo menos uma viagem por mês, e não quero só bate e volta, eu quero ficar uma semana. Na Turquia eu vou tentar ficar no mínimo 2 a 3 semanas. E essa mochila que eu tenho aqui, ela é muito, muito pequena. Só por causa do dia a dia, assim, que eu carregar qualquer bobagem. Mas pra viagem é péssima, é muito pequena, né? E a outra que eu tenho é muito grande, que é viagem, tipo um mochilão de 70 litros, se eu não me engano. Então é muito grande. E eu quero uma média, assim, pra conseguir colocar roupa, coisas pra mim fazer gravação, né? Então preciso comprar uma nova.
Assim como na parada de ônibus, aqui também tem o telãozinho com quantos minutos faltam para chegar. Então o que vem de lá para cá é Nächster Zug 4 minutos e o outro Folgezug 10 minutos. E aqui ele é mais preciso que os ônibus, porque aqui ele é tudo programado, né? Então o minuto que falta aqui, quando der tipo certinho o tempo aqui, o trem tá aqui já. E eu gosto dessa estação aqui, ela é bem bacaninha. Tem umas que são bem modernas, essa aqui é uma mais moderna. E tem umas que são preservadas do tempo que elas foram construídas. Então as estruturas são tudo de madeira. Parece que quando eu fui nela já, porque eu já fiz esse trajeto de uma ponta a outra. E eu já fui numa dessas paradas que ficam bem distante do centro da cidade. E aí é bacana, parece que tu vai entrando num lugar que tu volta no tempo, assim, é bem legal. Essa aqui já é bem mais moderna já, então a estação dela já é bem mais moderna. Aí faltando menos de um minuto, lá vem o trenzinho. Na verdade uma correção, Nachtzug é esse aqui e o Folgezug é o próximo depois desse aqui na mesma direção. Vamos lá. Uma coisa engraçada que é interessante, na verdade, é que esse, como eu falei, esse transporte aqui, ele vai de uma ponta a outra da cidade. Então ele pega os bairros mais afastados. Então é assim, como a galera estrangeira mora normalmente nesses bairros mais afastados, aqui tem até um bairro chamado Oberbarm, que é o bairro que eu já fui lá, esse Schwiebebahn aqui, ele passa por lá. E assim, tu só vê árabe e turco lá, só. Tu quase não vê alemão naquela parte lá. Então, são pouco. Esse transporte aqui acaba sendo o mais utilizado por essa galera, porque conecta muito bem essas áreas onde eles moram. Então, eles conseguem pegar aqui e tá muito rápido no bairro que eles moram. E aí na verdade, tem mais galera estrangeira do que alemão dentro desse transporte aqui. É impressionante. Então tem muito árabe de vários países, tem muito indiano, tem muito também turco. Então assim, é uma diferença incrível. Enquanto os alemães andam no transporte todo caladinho, muito bem comportado, assim, a grande maioria deles, né? Tirando a galera mais jovem, assim, que foda-se. A galera aqui, mano, desse transporte aqui é muito interessante. Toda nesse transporte aqui, pô, é criança chorando, eles falando, os adultos falando super alto, assim, os árabes falam muito alto, cara. É barulho de conversa, é barulho de criança, é gente andando de um lado pro outro, parece uma grande feira, assim, da Índia, entendeu? Então, assim, é muito interessante a diferença de comportamento dos dois, assim, sabe? Tô colocando essa galera de estrangeira, no geral, assim, e os alemães, assim, eles têm uma grande diferença no comportamento deles em locais públicos. Aí tá aqui, pra quem nunca viu uma loja da Decathlon, porque talvez não tenha no Brasil, tá aqui, ó, tipo uma grande Havan, vamos dizer assim. Um galpão gigante com um monte de prateleira de produto. Mas enfim, tem aqui pra mim, viajante ao paraíso. Eu acho que vou voltar muitas e muitas vezes aqui, porque olha só, tem muita jaqueta, muita mochila, tem todos os acessórios pra viagem. Tênis de viagem, trilha, coisa de barraca, lanterna, tudo que tu precisar pra viagem especificamente tem aqui. Então provavelmente eu vou voltar aqui muitas e muitas vezes. E tem umas botas de trilha, uns casacos de trilha aqui excelente, cara, coisa de acampar, lindo. Também tem muito material esportivo aqui, ó, tênis, roupa de jogo, chuteira, society. Nossa, tem tudo aqui, muito foda. Acabei que eu encontrei a mochila, mas como eu imaginei, custando tudo o olho da cara, mas 100 euros, ou no mínimo 40, 50, tá bem carinho, mas eu tenho que comprar uma então, né? Comprar outro dia, não. Bom, já saí de lá, agora vamos voltar pra casa, né? Pô, a loja da Decathlon é um paraíso, né? Tudo aquelas coisas de... Eu sou louco, assim, para de comprar equipamento, assim, de viagem, sapato, mochila, tudo quanto é coisa que eu vejo no site, na loja tem, não. Só que isso é mais caro, né? Pelo menos no site tem promoção. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fim de tarde por aqui, olha só como tá lindo.
Mesma rua que eu fui, agora eu tô voltando. Tá bem bonito o sol se pondo, fim de tarde. Eu tentei mostrar um dia meu aqui, morando na Alemanha, um dia no meu trabalho, um dia pegando ônibus, um dia, sei lá, andando e voltando, saindo de casa, indo e voltando. Espero que vocês tenham gostado. Se tu caiu de paraquedas aqui no meu canal, se inscreve aqui embaixo, porque eu tô trazendo muito vídeo sobre a minha vida aqui na Alemanha, tô trazendo vídeo sobre as minhas viagens, os meus vídeos anteriores são um monte de viagens, checa também lá. Deixa aqui no comentário que tipo de vídeo tu gostaria de ver no futuro e não esquece de deixar o like pro meu vídeo ser recomendado pra muita gente. Então esse foi mais um vídeo aqui no meu canal, até a próxima aí, tchau!